Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta, pela manhã das 10 às 11 da manhã, à noite das 7h30 às 8h30 da noite e pode nos assistir nos canais 19, 53.1, também na internet pelo rtv.net.br ou ainda na nossa live no Facebook, é só procurar a RTV Criciúma. Antes de mais nada, antes de começar, queria lembrar você que a gente precisa valorizar as pessoas que estão conosco no dia da tempestade. Sabe aquele dia que está tudo ruim, que a gente chegou em casa desanimado, que aquilo que a gente ia fazer não deu certo, que a gente se planejou para sair final de semana, para ir na praia e acordou, estava aquela chuva. As pessoas que estão com a gente nos momentos mais difíceis, sejam eles coisas simples ou coisas sérias da vida, elas precisam ser valorizadas também. Quando a gente está tudo certo, quando a gente diz, né, que em dia de sol a praia está cheia, é verdade, mais pessoas estão à nossa volta quando está tudo ok. Mas quando não está, a gente tem aquelas pessoas que estão ao nosso lado e a gente precisa valorizá-las e também estar com essas pessoas no dia que para elas é o dia da tempestade. Então hoje a gente está se encaminhando para o final do ano, a gente sabe que essa correria está na casa de todo mundo, está no trabalho de todo mundo, mas eu queria convidar você a não deixar de lado as boas amizades, as boas relações, as pessoas que de fato dividem a vida com você. Vamos valorizar mais essas pessoas juntos? Vamos tentar isso hoje? Um ótimo dia para todos nós. E hoje a gente vai bater um papo com uma psicóloga. Eu estou recebendo aqui a Josiane Jaworski, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade, sobre cuidados com a mente, coisas que são importantes para todo mundo, né, Josi? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol. Obrigada pelo espaço, né? Acho que é um tema que todo mundo vive, mas pouco percebe às vezes, né? Então, obrigada pelo espaço, muito legal estar aqui. Josi, eu te convidei bem nessa época porque parece assim que tá todo mundo ficando doido, né? Uhum. Chega final de ano, parece sexta-feira em Criciúma em dia de chuva, né? Que o trânsito não anda, sim, aquela loucurada. Eu sempre digo, sexta-feira de pagamento, dia de chuva, parece o apocalipse aqui, né? Mas a gente vive os dias cada vez mais corridos, parece que a gente tem menos tempo. Mas essa época do ano, ela realmente causa, às vezes, um peso maior nas pessoas. Apesar de ser uma época bonita, de a gente ter decorações, de a gente estar pensando na família, nas comemorações, ela é uma época mais difícil com relação ao tempo, né? Sem dúvida, Carol, porque na verdade nós encaramos o final de ano, nós ocidentais, a gente tem um cérebro programado para inícios e fins de ciclos, né? Então, quando você está próximo do fim de um ciclo, e isso vale para qualquer ciclo que a gente estabeleça na nossa vida, né? Final de semestre, para quem faz faculdade, também se torna algo muito pesado em alguns sentidos, pensando principalmente nisso no tempo, né? O tempo está se esgotando. Então, a gente tem muito isso culturalmente, né? O ciclo está acabando. Então, aquelas resoluções de ano novo que a gente fez lá em dezembro do ano passado, a impressão que dá é que a gente quer cumprir todas elas até que o ciclo se feche novamente, né? Então, isso acaba gerando uma ansiedade maior. Preciso dar conta de perder aqueles quilos que eu prometi no ano novo, preciso dar conta de resolver coisas que ainda não foram resolvidas, como se a gente quisesse iniciar o próximo ano sem esses pesos, né? Zerados, né? Exatamente, prontos para um novo ciclo. Então, essa necessidade de encerrar o ano com algumas pendências resolvidas, talvez isso gere mais ansiedade na gente ainda. Mas isso é melhor ou pior, Josi? Pensando assim, ontem ainda estava falando sobre questão de contas, né? Que muita gente começa o ano endividado. Sim. Isso é algo que a gente tem que cuidar. Mas, eu comecei o ano endividada comigo, né? Eu comecei o ano devendo coisas do ano passado. Isso já me traz um peso ou é melhor, às vezes, que eu gaste minhas energias agora tentando resolver aquilo que eu não resolvi ainda? Isso acaba sendo bastante relativo, Carol. Depende muito de como tu lida com essas questões para ti, né? Tem gente que vai querer viver... no início você falou, né? Que é uma data que normalmente é feliz, com a família reunida, mas a gente percebe que existem estudos, inclusive, que falam sobre essa tristeza de final de ano para algumas pessoas, né? Então, depende muito de como cada um encara o final de ano. Se eu enxergo isso com alegria e eu quero, nesse momento, presentear minha família, eu vejo e eu
depois eu consigo me organizar nas contas, é um preço que é justo pagar, né? Eu quero viver esse momento agora e sei que vou conseguir me organizar financeiramente depois. Agora, se eu vejo essa obrigação, se eu vejo esse momento como uma obrigação, poxa, eu tenho que comprar presentes, eu tenho que participar do amigo oculto, né? Poxa, eu estou num trabalho que eu nem gosto tanto, mas eu sou obrigado a participar disso e aí acabo me endividando para cumprir essas formalidades, que para quem vive é uma formalidade, né? Aí isso acaba gerando um sentimento difícil depois, né? De, poxa, ter que lidar... Já comecei o ano devendo, né? Já comecei em déficit aí do ano. Aí depende muito de como cada um encara essa data. E essa questão de resoluções mesmo que a gente faz, você usou o exemplo de perder alguns quilos, né? Quem não faz isso, né? Mas a gente tem algumas outras coisas que eu acho que é válido e é justo a gente colocar até para visualizar, para pensar o que eu quero, né, para o ano que vem. Mas algumas pessoas conseguem, eu não consegui esse ano, vai continuar na minha listinha para o ano que vem. E tem gente que, eu não consegui, eu não quero mais fazer lista, eu não quero mais pensar nisso, porque eu me frustrei. Também isso vai de cada um, Josi, de como essa pessoa lida com eu não conseguir fazer isso esse ano? Acho que as resoluções, as frustrações diante de não conseguir cumprir algumas resoluções dependem muito do tamanho da meta que a gente se coloca também. Né? Então, nesse exemplo do perder peso, que é uma resolução que normalmente, né, como você disse, todo mundo tem alguma coisa para querer perder. Mas antes, eu estava lendo um pouquinho sobre isso quando falamos sobre esse tema. E uma pesquisa feita com os norte-americanos mostrou que 52% dos norte-americanos fazem resoluções de ano novo. Desses, apenas 12% conseguem cumprir. Né? E essa frustração também varia de pessoa para pessoa. Poxa, me frustrei demais, não consegui fazer. Ou aqueles que, não consegui, ok, joga para a lista do ano que vem, tá tudo certo, né? Eu sugeriria que a gente pudesse ter metas mais modestas e mais justas com a gente, né? Isso depende muito, eu acredito que está vinculado também com a nossa autoestima. Por exemplo, nós vamos imaginar que nós somos muito amigas e eu te digo, Carol, você precisa perder, 10 quilos em 2 semanas. Você faria isso com uma amiga sua que você gosta muito? Não. Porque você sabe que não é uma meta justa, não é algo que você pode fazer de maneira saudável, né? Mas com a gente, às vezes a gente faz. Não, eu tenho que perder esses 10 quilos em 2 semanas, em 3. Que seja um mês, eu acho já um período muito curto para essa quantidade de peso. E aí, muito provavelmente, a gente não vai conseguir, porque é uma meta injusta, e aí vira um bolo de insatisfação. Eu jogo uma meta muito alta, não consigo, me frustro, e assim a gente vai acumulando frustrações. Então, assim, se ao invés de prometer que eu vou perder 10 quilos em um mês, em 2 semanas, que seja... eu vou prometer que, eu só vou comer sobremesa nas sextas-feiras. Me parece uma meta mais palpável, mais possível de realizar. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu me encho de estima por mim mesmo. Poxa, eu consegui fazer. Independente do tamanho disso, quando a gente consegue cumprir uma tarefa, iniciar e finalizar um ciclo, a gente recebe uma sensação de satisfação muito grande por si mesmo, né? Poxa, eu consegui fazer, isso é muito legal. E aí você vai se dando metas maiores e alcançando caminhos maiores. O problema é que a gente acaba se jogando lá na frente sem pensar que esse caminho, ele precisa ser feito no dia a dia, né? Não dá para você pensar só em dezembro do ano que vem. Você precisa pensar agora. E além da frustração, a gente tem muito numa meta alta, muita ansiedade também, que querendo ou não atrapalha esse processo, né, Josi? Com certeza. A ansiedade hoje, a gente costuma dizer que nós temos 5, e algumas teorias já falam em 6 emoções básicas, né? E todas as outras emoções são derivadas dessas emoções básicas. A ansiedade, por exemplo, é derivada do nosso medo, né? E o porvir gera sempre uma ansiedade. Agora, quando a gente se coloca diante do fim de ano, imaginar quando você não tem metas muito claras para o ano que vem, você não sabe muito bem o porvir, isso já gera uma ansiedade em todo mundo, né? E aí, diante do fim de um ciclo, isso aumenta também. Não sei se te respondi. A gente precisa, então,
traduzindo, digamos assim, é ter algumas coisas bem estabelecidas, mas também se sentir seguro. Porque agora a gente falou de ansiedade nesse sentido, eu fiquei pensando no trabalho, né? Quantas pessoas às vezes, será que ano que vem eu vou ter meu emprego ainda? Às vezes a gente conhece, eu saí de férias e eu não sei se volto. E aquele momento que era para a pessoa descansar, ela ficou às vezes 30 dias em casa pensando, eu tenho que ir atrás de outro emprego, eu não tenho, eu vou ter emprego quando eu voltar, eu não vou. E a gente tem essa necessidade mesmo, Josi, de se sentir seguro, está tudo ok comigo, já me ajuda um pouco? Com certeza. Uma das teorias da motivação, inclusive, que é uma das mais conhecidas, estudadas pela administração, inclusive, que é a pirâmide de Maslow, ela coloca a segurança como o segundo degrau mais importante. E essa segurança tem a ver com isso, com se eu vou ter um trabalho, se eu vou ter condições de suprir as necessidades da minha família, né? A gente começa com as necessidades básicas, comer, dormir. Ninguém consegue se lançar a voos maiores se não estiver comendo bem, se não estiver dormindo bem. E o segundo degrau dessa pirâmide para ele tem a ver com isso, com essa segurança. Então, não enxergar essa segurança gera uma ansiedade muito grande. Mas tem situações que nós não podemos controlar, né? Existem, eu não me recordo agora quem foi que falou, mas eu lembro de uma frase que me marcou bastante, é que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que não controlam nada e aquelas que acham que controlam. Porque existem fatores que são impossíveis de controle para nós. E lidar com isso, com essa verdade, sossegar diante dessa verdade, faz parte de diminuir a ansiedade. E aí, por isso, que muitas pessoas não conseguem, e aí a ansiedade vai se transformando num problema de fato. Que aí ele é paralisante, a gente fica ruminando demais as coisas, não consegue mais viver o presente, e aí já se encaminha para uma necessidade de tratamento mesmo, de ajuda. A ansiedade, até determinado ponto, ela é natural e muito positiva, porque ela que nos ajuda a nos preparar para situações. Ok, eu fiquei ansiosa diante do convite, então eu li algumas coisas, me preparei um pouco para estar aqui. Isso me dá mais segurança. Mas não perdi a noite de sono. Exato, ou então deixei de vir, né? Não vou porque isso me gerou muita ansiedade. E aí eu perdi uma oportunidade, de repente, de estar presente em algo que eu gostaria. Então, medir isso é importante quando a gente entender que a nossa ansiedade está gerando um prejuízo para nós, em termos pessoais, sociais ou profissionais, a gente precisa tratar isso sim. Mas uma psicóloga, colega minha também, ela costuma dizer que a gente deve cooperar com o inevitável. Então, se acontecer, se lá na frente eu não tiver o emprego que eu tenho hoje, isso vai gerar uma instabilidade naquele momento. Mas, Carol, eu acho que todos nós, se lembrarmos dos momentos em que a gente passou por situações difíceis, se a gente subestima a nossa capacidade de resiliência. Então, se eu perguntasse hoje para você, não vou fazer isso agora, claro, mas a situação mais difícil que você já passou... Ao vivo não, tá, Josi? Depois a gente... qual seria a situação mais difícil que você passou? E se eu te dissesse, Carol, se eu te antecipasse ela, se você perdesse tal coisa que você perdeu, como é que você se sentiria? Nossa, eu ia morrer, eu não ia conseguir viver sem isso. Mas a gente sobrevive. A gente sobrevive a tudo. A gente se adapta muito às situações e isso pode ser muito positivo ou não, dependendo da situação em que a gente se adapta, né? Mas eu acho que nós subestimamos a nossa capacidade de resiliência. A gente imagina que a gente não vai dar conta, quando na verdade a gente dá sim. A gente sempre ouve, né, que a gente é forte até a gente só ter essa alternativa. Exatamente. E realmente, às vezes bate um problemão na porta e tu não tem outra alternativa se não continuar, se não resolver. E aí, de algum jeito ou de outro, a gente vai se virar, como a gente diz, né, Josi? Exatamente. Essa questão ainda da ansiedade, né, é muito da personalidade? Porque, por exemplo, usando o exemplo que você deu, né? Convidei a Josi, ela ficou um pouco ansiosa, leu alguma coisa, a gente trocou uma ideia, beleza. Uma outra pessoa não dormiu, ficou muito nervosa, teve características físicas, né? Eu suei muito, me deu uma dor de barriga. Sim. Isso é da personalidade da pessoa também, Josi? Sim, alguns perfis de personalidade, eles têm alguns... demonstram que algumas pessoas, sim, geram, por conta da personalidade, têm mais ansiedade. No entanto, eu não costumo dizer que isso é da personalidade da pessoa, porque eu acho que todos nós temos condições de melhorar os nossos níveis de ansiedade. Eu ia te perguntar se tem solução. Sim, daí. Tem para todo mundo, tá, gente? Eu acho que depende muito da ajuda que a gente procura, do nível de comprometimento que a ansiedade nos traz,
Mas são traços, existem traços de personalidade, perfis de personalidade que são mais ansiosos? Sim, mas isso é um carimbo que a pessoa recebe na testa e diz: você é ansioso por isso e agora não tem mais jeito? Não, também não, né? É possível sim desenvolver alternativas para reduzir essa ansiedade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu sou muito agitada, né? Mas aqui eu respiro e eu tô tranquila. E até é uma correria, a vida corrida e muita coisa e tal. E a pessoa disse para mim assim: nossa, como você é calma, né? Eu falei: gente, eu acho que eu tô enganando as pessoas. Mas o que acontece? Dando o meu exemplo aqui, né? Eu sei que eu consigo me controlar nas situações. Eu posso estar nervosa, eu posso estar irritada, eu posso estar estressada, mas eu consigo me controlar. Mas aí eu vim pensando nisso, Josi, pensei: eu vou perguntar para a Josi, isso é melhor ou isso é pior? A gente conseguir se controlar, porque a nossa alternativa ou algo que seria mais natural é a gente ficar mais nervoso, mais estressado, mais ansioso, mais agitado. Ah, mas eu estou conseguindo me controlar. Isso é positivo? Ou isso, em algum certo ponto, ele vai ser negativo? Em um certo ponto ele vai ser negativo, mas via de regra, Carol, o controle das nossas emoções é uma das chaves da educação emocional, né? Da inteligência emocional. Nós sentir, às vezes, é inevitável para todos nós, né? E, na verdade, eu acho que o sentir, ele é absolutamente comum e deve acontecer. Estou com raiva, estou com medo, estou Somos triste. gente, né? Exatamente. Às vezes as pessoas, na minha experiência no hospital, inclusive, já me chamaram, por exemplo, para atender um paciente que estava chorando muito. Ele está chorando muito por conta de uma perna amputada. Bom, quem de nós não choraria, né, diante de uma perna amputada? Então, a adequação afetiva tem a ver com isso. Você chora quando está triste, dá risada quando está feliz. E quando está ansioso ou quando está com medo, é que existem nuances. A gente precisa sim controlar o que as emoções, as nossas ações diante das nossas emoções. Né? Porque você imagina se você se desequilibra e se descontrola diante de uma emoção. Né? Diante da ansiedade, ela te paralisa. O não controlar a ansiedade significa isso, você paralisar. Não vou conseguir realizar a tarefa, porque dei muita vazão a essa emoção. Por outro lado, você não pode se fechar numa caixinha, né? E aí precisa sim dar vazão, mas aí a gente entende que isso pode acontecer de maneiras em ambientes controlados, né? A atividade física hoje é um dos melhores antidepressivos, ansiolíticos que podem ser receitados por qualquer profissional, né? A atividade física ajuda sim a reduzir os níveis de ansiedade e inclusive de sintomas depressivos, né? Que a gente chama. Então, dar vazão à emoção é importante, mas em lugares e momentos adequados, né? O que também a gente não precisa se culpar se, sei lá, surtei um momento. Respira fundo, volta, refaz o caminho, tenta de novo. Faz parte, né? O desequilibrar faz parte também do equilíbrio, né? Ninguém consegue se manter numa constante o tempo todo. Você só não pode ter aí um prejuízo funcional por conta disso. Só não pode ser o desequilibrado o tempo todo também, né? Exatamente, perfeito. E, Josi, quando a gente fala dessa questão de equilíbrio, a gente fala da questão da ansiedade, você falou que nós ocidentais somos muito essa questão do reloginho, né? A gente vai fechar um ciclo. A gente, por conta disso, será que a gente já é mais ansioso também? Nós, ocidentais, já somos mais estressados, já somos mais agitados? Ou isso não tem nada a ver? Olha, Carol, eu nunca pesquisei essas nossas diferenças em relação às pessoas que tratam essas culturas de ciclos, né, diferentes das nossas. Eu entendo, sim, por algumas pesquisas, não relacionadas diretamente a isso, mas que a nossa forma de viver em sociedade, e aí eu vou entrar nos clichês de capitalismo, sim, porque é inevitável que isso nos gere ansiedade, né? Eu acho que as redes sociais hoje são muito usadas para comparativos, a gente se compara com uma vida que não é a nossa e que talvez não seja exatamente aquilo. Eu realmente acredito que hoje nós estamos chegando num momento em que o Instagram, por exemplo, ele mostra assim a verdade, mas não toda a verdade. Quem está feliz naquele momento e postou, está feliz naquele momento. E sim, ela está feliz naquele momento, só que obviamente ela não vai postar um momento triste, né? Ela não vai postar quando ela perdeu o emprego ou quando ela perdeu um ente querido, mas ela também viveu essas situações, ela só não mostra aquilo.
E a gente acaba se comparando muito, né? Comparando histórias que são completamente diferentes das nossas, resultados de histórias que são completamente diferentes das nossas. E eu acho que isso tem a ver, sim, com a cultura ocidental, com isso de ter muito, de comparar muito o quanto eu ganho com o que o fulano ganha, com o que eu tenho, com o que o fulano tem. E eu acho que, sim, isso pode nos gerar mais ansiedade, essa comparação. Pois é, e essa questão das redes sociais é muito séria, né? E às vezes a gente fica, de fato, comparando a vida do outro. Eu sempre digo às mães, né? Sim. Que às vezes, idealizaram uma maternidade e chegou ali e aconteceu diferente porque as crianças são diferentes, as famílias são diferentes. E aí a gente vê uma lá que vai para academia, que está com um corpo bonito, que tem 3 filhos, as crianças educadas, que fazem inglês, e a outra mãe está ali tentando dar mamar só, né? E isso é muito perigoso, mas seja no Instagram ou seja também em casa, às vezes na família, às vezes eu vou fazer a minha meta e vou comparar com quem mora comigo, ou vou comparar com a minha prima que mora não sei aonde. Isso é, de fato, muito perigoso, gera ansiedade e gera frustração, de fato, né, Júlia? Com certeza, Carol. Principalmente porque, assim, existem alguns ideais que servem para nós e não servem para os outros. Até aí, ok. Mas o que é sucesso, afinal de contas? Né, para cada um. Isso e aí eu acho que entra essa questão do padrão ocidental. Nós construímos um padrão de sucesso como construímos um padrão de beleza. O bonito é o magro, é o isso, é aquilo. E o padrão de sucesso é aquele em que você tem muito dinheiro, por exemplo, né? Mas eu sou uma otimista e eu realmente acredito que a gente tem conseguido, dentro dessas redes que também mostram essa ostentação, trazer pessoas que estão mostrando o outro lado. Esse exemplo das mães, por exemplo, que você falou, eu já vi muitos perfis de mães reais, digamos assim, né? Que mostram, sim, as suas dificuldades, que mostram quando o bebê não não consegue mamar, e isso gera uma frustração na mãe. E aí eu percebo, é um movimento de identificação, de mulheres que vão lá e dizem, eu também estou assim. Então, eu penso que nós nos perdemos um pouquinho porque o boom do Instagram, que acaba sendo a rede hoje que mais nos influencia, né, de alguma forma, nós não estávamos preparados para esse boom, mas a gente está se adequando. Eu sou uma otimista nesse sentido. Pelo menos o que eu percebo, o que eu sigo, mostra aí pessoas que estão dispostas a explorar o outro lado, que não o perfeito. Né? E isso vai gerando mais identificação, a gente vai ficando menos ansioso, pelo menos. E um dia eu ouvi de uma pessoa assim, eu parei de seguir as musas fitness. Daí eu, sim, parei, porque elas tinham uma vida que não era pra mim, eu não quero aquilo, e eu nunca vou ter aquele corpo, porque eu não vou me submeter àquilo. E eu fiquei prestando atenção, eu disse, eu vou fazer a mesma coisa. Né? E nesse caso das mães, do exemplo que a gente trouxe, parar de seguir as mães ideais e seguir as mães reais também. A gente tem essa possibilidade hoje, né, Josi? Perfeito. Dá pra encontrar muita gente como a gente, né? Perfeito, Carol. Eu acho que nós... Foi feito um estudo há bastante tempo, eu não vou recordar agora as referências exatamente, mas sobre felicidade. E esse autor dessa pesquisa, ele comenta sobre a felicidade ser algo que a gente pode construir também. Existem fatores genéticos envolvidos, né, e alguns situacionais, mas existe aí uma parcela da nossa felicidade que a gente escolhe fazer. Ao mesmo tempo em que, por exemplo, a gente... fazendo exercícios e comendo mais adequadamente, a gente diminui a nossa gordura corporal, a gente também pode aumentar a nossa felicidade quando a gente escolhe fazer algumas coisas. Então, assim, eu sei que determinada música me deixa triste. Aí eu vou lá e ouço a música. Eu sei que fazer determinada coisa me deixa mais feliz. E eu não faço essa determinada coisa, né? Estar com a minha família, estar com os meus amigos me deixa mais feliz. Mas quando foi a última vez que eu me reuni com eles? Então, a gente escolhe algumas coisas e seguir pessoas que nos frustram não deixa de ser um masoquismo, já diria Freud, né? Porque eu estou me comparando com algo que eu sei que não é pra mim. Então, a consciência de si, autoconhecimento, virou clichê, tá todo mundo falando, porque é verdade. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou conseguindo me livrar dessas amarras de comparação com os outros. Mais eu vou valorizando a minha própria história, né? E se você falar com aqueles exemplos, aqueles que a gente acha exemplos, todos eles vivem as suas frustrações também. Viver, eu costumo dizer que viver é escolher uma ausência e saber lidar com ela. Vai faltar alguma coisa para todos nós, sempre. Mas é isso, viver é isso, é faltar alguma coisa. E aí
Esse faltar alguma coisa é aquela cenourinha que está ali na nossa frente, a gente está sempre tentando buscar, que nos move, inclusive, né? E autoconhecimento é tudo, saber o que nos falta e se for uma ausência que me frustra demais, que me machuca demais, construir caminhos para chegar a ela, ou então identificar que, será que isso realmente é importante para mim, para minha felicidade? Então não tem jeito, é se conhecer e se olhar mesmo. Você falou da questão da música e só queria voltar um pouquinho ali, Josi. A gente fala muito vou usar os sertanejos da sofrência, né? Fim de relacionamento, a pessoa de fato está sofrendo, mas muitas vezes a gente ouve, vou botar uma música e vou chorar mesmo, vou me acabar. O ser humano, ele gosta desse sofrimento, ele precisa talvez passar por aquele sofrimento para depois lá na frente, não? Porque quando a gente fala com alguém que está nisso, a gente quer o quê? Abre essa casa, sai disso aí, troca essa música, mas às vezes a pessoa, não, eu quero chorar, eu quero ouvir essa música. Isso faz parte, é um processo, assim, Josi? Faz. Acho que nós fomos educados a não lidar bem com o choro, com a tristeza, né? Engole esse choro. Ou no caso dos meninos, então, é um pecado, né? Menino não chora, homem não chora. E aí nós vamos escondendo esses sentimentos e isso em algum momento vai nos trazer prejuízo, né? Talvez não agora, mas ali na frente. Aquilo que eu falei da adequação afetiva. Se eu estou feliz, todo mundo adora sorrir. Mas quando eu estou triste, todo mundo se esquiva de chorar e não quero demonstrar que eu estou sofrendo. Dar vazão ao sofrimento, ainda que seja por uma música que eu sei que vai me fazer esvaziar, é legítimo, é possível e é autorizado. Você não pode passar, é claro, 6 meses nessa, né? Mas em momentos em que você entende que precisa dar vazão ao sentimento, é permitido, digamos assim, você escolher a sua forma de demonstrar e de viver aquela dor. Ela precisa ser vivida. O luto, ele pode ser vivido não só para as pessoas que morrem em vida, literalmente, digamos assim, mas também para as coisas que a gente perde de modo geral, né? Quando você trabalha muito tempo numa empresa e é demitido, é um luto que você vive, né? É algo que existia e deixou de existir. Uma separação, o fim de um relacionamento, são lutos que a gente precisa viver. E uma das etapas do luto é essa, de sofrimento, de doer, se deixar doer, para deixar passar. Então isso faz parte e é possível sim. Só não pode ficar nisso pro resto da vida. Exatamente. Né? A gente não, tem que se dar um tempo para viver isso, mas aí, na verdade, o DSM-5, que é o novo Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ele traz aí o critério de classificação da depressão com 2 semanas, trazendo aí o período de 2 semanas de sofrimento. Mas eu sou uma crítica ao DSM, assim, eu acho que 2 semanas é pouco tempo. Né? Não existe um calendário que você diga, olha, esse é o tempo que é permitido sofrer, viu? A partir daqui até a sexta que vem. Exato. Mas aí entra de novo o teu relógio, pessoal. Tá me trazendo prejuízo? Eu já não estou mais conseguindo trabalhar direito, eu não estou mais conseguindo me relacionar com outras pessoas. Aí sim é hora de acender uma luzinha vermelha e tratar isso de outra forma. Porque tem que chegar a hora que eu vou escolher a felicidade, né, Josi? Sim, porque eu acho que os momentos, eles são alternados mesmo. A gente tem que viver todos eles de maneira sadia. Tá triste, chora, mas os momentos tristes, eles não podem ser os maiores, né? Então, se a maioria do meu tempo eu estou triste, ao invés de estar, no mínimo, em paz, a alegria não é só aquela efusividade, aquela festa e tudo mais. A alegria também é paz, é você concluir um dia e pensar, poxa, ok, foi um dia ok, tá bom. E isso é legal também, a gente não precisa ficar se cobrando demais também por alegria. Então, mas a tristeza não pode durar a maioria dos nossos dias, né? Josi, para encerrar, quem está nos assistindo, pensando em tudo que a gente conversou, nas metas, nas frustrações, de maneira geral, faz bem a gente pensar o próximo ano? Saber aquilo que eu quero para o próximo ano, seja escrevendo uma lista ou não, mas eu pensar no que está vindo daqui para frente? Sim, eu penso que sim, Carol. Acho que a gente tem que aproveitar esses momentos, já que o sentimento normalmente vem, e fazer bom uso deles, né? Então, eu sou muito a favor das listas. Eu acho que a lista, ela traz para o mundo físico aquilo que às vezes está só na nossa cabecinha, a gente não consegue enxergar. Então, fazer as listas é legal, mas mais importante que isso é que você tenha coragem, né, de refazer essas listas em qualquer tempo do ano. O ano novo não precisa ser só 31 de dezembro, o ano novo pode ser, sei lá, o dia 10 de abril, quando a gente acha que já não está mais satisfeito com aquilo que está vivendo.
que a gente tenha coragem de promover os nossos réveillons em qualquer tempo, que a gente renasça em qualquer tempo, né? Que a dieta não precise começar só na segunda-feira, mas que ela comece quando a gente já não está se sentindo legal. Então, é se autorizar a isso. Então, fazer as listas é importante, mas eu diria que em qualquer tempo. Se o sentimento veio agora, que bom, então aproveita agora, aproveita o final de ano para fazer. Mas que a gente se autorize também a fazê-las sempre que sentir necessidade. Tá certo, Josi, muito obrigada, é um prazer conversar contigo e, por favor, volte mais vezes. Agradeço, falo pra caramba, né? Então, eu gosto sim. Voltaremos se for preciso, então eu fico à disposição de vocês, foi um prazer conversar, Carol, e é isso, desejo aí um bom fim de ano para todos nós e que a gente possa sempre se sentir melhor consigo, com a nossa família, com os nossos amigos, isso que a gente vive, né? Quem quiser pode te encontrar nas redes sociais, algum contato, eu não sei se tu atende. Sim, eu faço atendimento clínico também, o @self2 psicologia, tudo escrito, é o perfil profissional, então a gente está lá, eu e mais 2 colegas, à disposição para quem precisar de ajuda extra. Tá certo, então, muito obrigada. Essa é a Josiane Jaworski, psicóloga, conversando com a gente e nos ajudando a pensar um pouquinho esse fim de ano e o começo do próximo também. Mais do que isso, né? Pensar os nossos dias. A gente tem intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no Tudo a Ver.